o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia ocorrido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, algumas versões diz verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vou repetir o último verso. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Posso ouvir um amém? Amém. O tema de hoje é sobre o perdão. Essa é a 6ª palavra. Nós vamos concluí-la provavelmente na quarta-feira agora que vem. E eu disse que essa palavra é chave como as demais, porque o perdão, querido, é um liberar da graça de Deus em você e através de você. Quando você escolhe perdoar, você está escolhendo não fazer apenas o bem ao próximo, mas fazer o bem primeiramente a si mesmo. E eu quero já te adiantar, querido, que esse assunto ele é tão extremamente extenso, complexo, e ele divide opiniões. E é difícil nós chegarmos a ter um consenso sobre esse tema, porque tem muita gente que acha que o perdão vai até um certo ponto. Outros acham que o perdão é algo mais radical. Outros acham que o perdão é condicional. O que significa isso? Depende do outro se arrepender comigo para que eu possa perdoar. Não há, assim, há uma divisão de opiniões em relação ao perdão. Se eu perguntar para você o que você acha a respeito do perdão, você vai trazer para mim o seu conceito, dizendo: pastor, eu acho que o perdão é isso aqui, eu acho que para que haja o perdão, tem que haver da outra parte tal coisa. O fato, querido, é que nós precisamos, no final de tudo, permitir com que o amor vença. E não é fazendo L que o amor vai vencer. O amor venceu. Eu sei, querido, que no final das contas, o que precisa vencer na nossa vida é o amor. Por quê? Porque o amor é o vínculo da perfeição e quem ama verdadeiramente, verdadeiramente também perdoa. Eu vou repetir isso aqui porque tudo que vai ser dito é baseado em cima disso. Quem ama verdadeiramente, verdadeiramente também perdoa. Então eu quero de alguma forma quebrar conceitos nessa noite. E nós vemos, querido, o perdão sendo ministrado desde o princípio, desde o jardim. Abre essas janelas aí para mim, por favor. Quem está perto aí, cada um abre uma aí. Está feio. Pode abrir. Abre aí, José. Olha para mim. Nós vemos, preste atenção, desde o princípio o perdão sendo exercido. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver uma história de amor e perdão. Ou não?
Ou você olha para o Apocalipse como um trágico fim, uma tragédia inevitável. Não, o Apocalipse é a conclusão do amor de Deus pelo seu povo. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a Bíblia falando sobre esse amor e esse perdão. Veja, nós vemos ali no início Deus perdoando Adão e Eva. E eu vou mostrar isso para você. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre perdão é que a Bíblia nos afirma que é possível perdoarmos. Por quê? Porque Jesus morreu. O perdão que você recebeu de Jesus proporcionou para você a capacidade de perdoar quem quer que seja. Porque eu tenho condições de perdoar? Porque Jesus me perdoa. Quem são aqueles que não perdoam? São aqueles que não recebem perdão. São aqueles que não sabem lidar com aquilo que lhes foi feito na cruz do Calvário. Veja, a cruz do Calvário nos proporcionou tudo aquilo que nós precisamos para viver. Você entende isso? Você entende isso? O perdão é uma das coisas que a cruz te proporcionou, sim ou não? E quando você entende o benefício que lhe foi feito lá, você entende. Não é apenas saber, é você entender. E entender está relacionado a você saber o que Deus fez e colocar em prática aquilo que você sabe que Deus fez em seu favor. E quando você entende o benefício que lhe foi feito, você então passa a ter condições de reproduzir o mesmo benefício na vida de outras pessoas. Logo, se eu fui na cruz perdoado por Deus, então eu passo a ter a condição de também exercer o mesmo perdão. Veja, eu nem entrei no texto aqui ainda que eu li. Eu preciso criar um pano de fundo para a gente lá na frente entrar no texto aqui em algumas coisas que eu quero abordar com você. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o perdão é possível porque Jesus morreu. Não só para nos conceder o perdão dos nossos pecados, bem como para que possamos perdoar verdadeiramente a quem quer que seja. Então veja, você só tem condição de estender ao outro aquilo que você mesmo se apropriou. Ora, esse celular é de quem? Hã? O Alisson foi mais para frente que essa parte de palhaço, falou que é dele. Mas eu só tenho condição de dar isso aqui para alguém, por quê? Porque isso aqui se tornou meu. Exemplo simples, sim ou não? Você entende isso? Se você não entende, você tem problema cognitivo ou você não nasceu de novo. Eu só posso dar a você aquilo que eu já recebi, aquilo que eu já me apropriei. Quem aqui já se apropriou do perdão de Deus para si? Você se apropriou do perdão de Cristo? O que Cristo fez é suficiente e traz a você o perdão dos seus pecados? Se você se apropriou disso, então você pode verdadeiramente também perdoar outras pessoas. Não somente, querido, de boca e de palavras, mas de fato, de verdade. Escute, perdão não é simplesmente o ato de você dizer para alguém que você está perdoando ela da boca para fora. Você vai se identificar com o que eu vou dizer, e esse é um fato sobre as pessoas. Você talvez muitas vezes já disse que perdoou alguém, mas na verdade você não perdoou. Muita gente diz que está perdoando, mas de fato não está perdoando. Porque tudo que eles estão fazendo é de boca e de palavra, mas não é de fato e de verdade. E João disse o seguinte: filhinhos, amemos, não de boca, nem de palavra, mas de fato e em verdade. O que significa isso? Amar de fato e de verdade também significa perdoar de fato e de verdade. Não é só você virar para alguém e dizer assim, eu te perdoo, mas você continua guardando rancor no seu coração. Ora, Deus falou, esse povo me honra com os lábios, ou seja, fala uma coisa com os lábios, mas o seu coração não manifesta o fruto de suas bocas, o fruto dos seus lábios. Então, às vezes, a gente diz que perdoou alguém, mas no fundo do nosso coração a gente está ressentido, magoado, amargurado, entristecido, e o perdão liberado cura você. Você entende isso? Perdão, querido, não é algo impossível de ser praticado, embora eu sei que não é fácil e agradável de exercê-lo, sim ou não?
Quando alguém fere você, é fácil você perdoar essa pessoa? Se for fácil para você, parabéns, irmão, você tem aprendido com Cristo mais do que muitos outros. Agora, em via de regra, para a maioria das pessoas, não é fácil perdoar. No entanto, é possível quando você entende o que o perdão significa. Perdão é um ato de amor que estende a misericórdia a quem precisa. Preste atenção, vou repetir isso aqui. Perdão é um ato de amor que estende misericórdia a quem precisa. Então, quando você diz assim, eu te perdoo, e verdadeiramente você perdoa quem quer que seja, o que você está fazendo? Você está estendendo, através do amor, um ato de misericórdia a quem precisa. As pessoas que erram com você, querido, são dignas de misericórdia. Assim como quando você erra com as pessoas e você erra para com Deus, Deus estende misericórdia a você. Então, quando você decide não guardar quem quer que seja no seu coração e você resolve liberar essa pessoa e dizer, vá em paz, eu te abençoo, você fez o mal para mim, mas eu não vou te segurar dentro de mim, eu vou liberar você. O que você está fazendo? Mesmo que aquela pessoa não mereça no seu conceito, mesmo que aquela pessoa não mereça na sua ideia, você está agindo como Deus age com você. Você está sendo misericordioso. O que é misericórdia? É você se colocar na miséria de outra pessoa. Irmão, se você é digno de misericórdia, você acha que o outro é digno do quê? De punição? De julgamento? De condenação? Não, ele é digno da mesma misericórdia que você. Só que nós não nos colocamos na miséria da outra pessoa. A gente quer com que todo mundo se coloque na nossa miséria, que Deus se coloque na nossa miséria, que quando a gente erra, a gente quer receber o perdão de Deus, mas quando as pessoas erram com a gente não quer ser misericordioso com elas. Quem está me entendendo? Por exemplo, você já deve ter ouvido pessoas listando que o perdão não é. Como, por exemplo? Tem gente que diz que perdoar não é ter amnésia. O que é amnésia, pastor? É esquecimento. É aquele ditadozinho, eu perdoo, mas não me esqueço. Ou, eu perdoo, mas não quero nem ver pintado de ouro na minha frente. Você já falou isso, irmão, um monte de vezes. Sim ou não? Sim. Me ajuda aí. Agora, será, querido, que de fato perdoar é continuar carregando consigo? Será que perdoar não é também se esquecer do que te foi feito? Ou será que quando eu digo que perdoo, eu vou ter que ficar o tempo todo trazendo à minha lembrança o mal que me fizeram? Pastor, eu perdoei, mas eu vi me lembrando que fizeram contra mim. Então você não perdoou, irmão. Você apenas guardou a sua mágoa em algum cantinho da sua alma. Porque se você tem que ficar se lembrando sempre do que fizeram contra você e você diz que perdoou, você não perdoou. Porque o perdão, eu vou entrar nisso. Aguenta, segura aí. Mas veja, vamos ao que a palavra diz a esse respeito e não ao que eu acho que é o perdão. Eu vou mostrar para você que quando você de fato perdoa, como Deus, algo muito parecido com o que Deus diz na sua palavra tem que acontecer com você. Olha o que Deus diz a respeito do perdão em Hebreus, capítulo 8, verso 12. Só preste atenção, irmão, olha que versículo. Para aqueles que dizem que perdoaram, mas não se esquecem. Deus diz assim em Hebreus 8, 12: pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Posso repetir? Para você que diz que perdoa, mas
vive trazendo à memória, vive trazendo à lembrança os erros dos outros contra você? Olha o que Deus disse em Hebreus 8,12: pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Está parecendo aqui que o perdão põe um ponto final em algo, ou eu estou equivocado? Você consegue enxergar isso no texto que eu li? Ou não? Porque para mim, parece que o perdão ele está colocando um ponto final em alguma coisa. Existe, querido, um ponto muito sensível aqui nesse texto de Hebreus 12. Por isso que eu disse que o perdão é um assunto que não tem um consenso unânime. E nós precisamos chegar o mais próximo de um entendimento do que perdoar é. Porque quando a gente chega nesse texto, é difícil a compreensão, porque veja, preste atenção, aqui no texto diz que Deus perdoaria os pecados e não ficaria trazendo aquilo à sua memória. Agora veja se isso não é difícil de se entender. Para Deus julgar a humanidade, o que Deus vai ter que fazer? Quando eu falo humanidade, eu falo todos nós, crente e não crente. Preste atenção, irmão, não perde o fio da meada, por isso que o assunto é difícil. Se você não entender o que eu vou dizer aqui, você vai ficar perdido na palavra. Veja, o texto diz que Deus perdoa e Ele não fica trazendo aquilo à memória dele. Agora, quando Deus for julgar a humanidade, Deus vai ter que trazer à memória os erros da humanidade, sim ou não? Deus vai ter que pegar as coisas que foram cometidas no passado e trazer isso para julgar os homens, ou não? Então Deus está se contradizendo na sua própria palavra. Porque ele diz aqui no texto que nós lemos que ele não vai trazer o pecado à memória. E aí, quando Deus trouxer os erros da humanidade à tona, Ele vai trazer para julgar segundo a sua palavra. Por isso é preciso entendermos o que Deus está querendo dizer. Veja, não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Qual é o principal pecado que Deus vai se lembrar e o homem pode cometer e sofrer consequências eternas sem receber o perdão? Qual é o principal pecado que o homem pode cometer contra Deus? Não. Hã? Não. Parabéns. Vamos lá. Qual é o pior pecado que o homem pode cometer? Não é o de blasfêmia, irmão. Uma outra hora eu ensino para vocês o que significa blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma outra hora, não vai ser agora. Mas esse pecado tem um significado totalmente diferente do que você imagina. Totalmente diferente, irmão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição à obra de Cristo na cruz do Calvário, que enviou o seu Espírito para convencer o homem da justiça, do juízo do pecado, e ele rejeitou. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí eu falei que eu ia ensinar outra hora, mas já ensinei agora. O pior pecado, preste atenção, querido, eu preciso trazer isso aqui para te ensinar um princípio sobre perdão. O pior pecado que o homem pode cometer é o pecado de não crer em Cristo. Olha o que Jesus descreve em João, capítulo 16, verso 8 e 9. João diz assim, Jesus diz, quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Agora veja, do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Preste atenção, os pecados no plural é derivado, é consequência do pecado no singular, que é o pecado de não crer em Cristo. Quando você entregou sua vida para Jesus, você abandonou muitas práticas pecaminosas, sim ou não? Vai chegar um dia que você não vai praticar mais nada. Só a Larissa que não vai praticar mais nada. Vai chegar um dia que você não vai pecar mais. Enquanto isso, a gente comete alguns deslizes, sim ou não? Mas por que vai chegar o dia que você não vai pecar mais? Porque você um dia recebeu a Cristo e estará livre do pecado de uma vez por todas. Aqueles que não recebem a Cristo da sua vida só multiplicam o pecado. Aqueles que receberam,
o pecado tem que estar cada vez mais sendo subtraído na sua vida. Você tem que passar a pecar cada vez menos. Você entende isso? Sim ou não? Então veja, os pecados no plural é consequência do pecado no singular. A rejeição a Cristo é o maior de todos os pecados, porque nesse caso, o indivíduo ele deixa de receber a justificação e o perdão concedido na cruz. O perdão ele é concedido a todos, mas só é manifesto para aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo e o recebem. A Bíblia diz o quê? Pois todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Diz também, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mais uma vez, não adianta eu te dar esse celular, dizer que, irmão, estou te dando esse celular, não adianta eu falar para você que esse celular é seu, se você não sair aí do seu lugar e vir aqui pegar o celular e tomar posse dele, sim ou não? O perdão dos pecados, ele foi colocado na cruz em Cristo, mas depende do homem ir até a cruz e se apropriar do perdão. Preste atenção, ainda nem entrei no texto inicial. Como disse, estou criando uma base para você entender melhor o que é o perdão. Então, uma das coisas que é possível entender é que os pecados que Deus não se lembrará é daqueles que receberam a Jesus. Porque os que receberam a Jesus foram feitos filhos de Deus. Porque os que receberam a Jesus tiveram seus pecados perdoados. Quem é que vai ser condenado? É quem não recebeu o perdão dos seus pecados. Por quê? Porque não foram até Cristo na cruz do Calvário para ser perdoado por Ele. Você está entendendo? Pastor, eu que recebi a Jesus, Deus não vai me julgar naquele dia e trazer à tona tudo que eu fiz por meio do corpo, de certo e errado? Porque a Bíblia diz que um dia nós vamos estar perante o Senhor e vamos prestar conta por tudo aquilo que a gente fez por meio do nosso corpo. Então, pastor, Deus vai ter que trazer os meus atos e os meus erros à tona. Não vai? Vai. Também. Mas para quê? Não é para condenar você. É para absolver você e te dar a sua recompensa. Um dia, querido, você vai estar diante do Senhor, mas Ele não vai mostrar para você os erros que você cometeu para te condenar. Ele vai mostrar para você os erros que você cometeu, mas Ele vai te absolver. Os erros que você fez, que te prejudicaram e prejudicaram outras pessoas, você vai sofrer o dano. No entanto, você vai estar salvo. Você vai estar justificado. Agora, veja isso. Pastor, então, ele vai trazer à memória coisas erradas do meu passado. Mas isso vai conflitar com o texto de Hebreus 8:12. Porque lá diz que o Senhor não trará mais em sua memória os erros cometidos. Veja o significado da palavra lembrar no texto. Essa palavra significa relembrar ou voltar à mente, ser trazido à memória. Se eu te perguntasse dos seus erros cometidos há 10 anos atrás, você seria capaz de se lembrar de todos eles? Por quê? Porque você se esqueceu de muitos deles. É assim ou não é? Por isso você não pode trazer de volta a sua memória. Irmão, tem coisas que eu fiz lá atrás que nem eu me lembro, que foram erradas. Por que eu não me lembro? Porque eu não consigo trazer mais de volta a minha memória. Os meus erros deixaram de gerar alguma consequência? Não. Teve consequência para mim, pode ter tido consequência para outras pessoas, mas tem coisas que nem eu me lembro mais. Já aconteceu algumas vezes das pessoas lembrarem de coisas que eu fiz lá atrás, e eu fico assim, gente, eu fiz isso mesmo? Nem eu consigo me lembrar de certas coisas que as pessoas falaram que eu fiz. Pastor, você sofre de amnésia. Não é que eu sofro de amnésia, é porque de fato eu esqueci dos meus erros lá do passado. Ok, pastor, isso significa que eu não vou me lembrar de nenhum erro mais, sejam meus dos outros? Significa então que quando eu perdoar, eu não vou mais me lembrar do que fizeram comigo? Também não.
Afinal, muitos dos nossos testemunhos é relembrado erros cometidos no passado. Quando você vai contar um testemunho, uma das coisas que você conta é o quê? As coisas erradas que você fez, sim ou não? Quando você vai contar um testemunho seu, muitas vezes você vai lembrar de coisas erradas que você fez e você vai lembrar de coisas erradas que as pessoas fizeram com você. É assim ou não é? Você vai lembrar, ó, lá muitos anos atrás alguém me fez mal, muitos anos atrás alguém me prejudicou, muitos anos atrás alguém me passou para trás. No entanto, todavia, Deus me abençoou. E aí você conta seu testemunho, você lembrou de algo lá do passado. Sim ou não? Agora veja. Você não pode anular o erro que cometeram com você. A consequência do que fizeram com você também não pode ser anulada, mas você pode anular o efeito do que fizeram contra você. Você pode anular o efeito das palavras que disseram contra você. E é simples fazer isso. Como? Liberando perdão do seu coração. Isso vai curar você. Veja, Deus perdoou o pecado de Adão? Sim. Mas houve consequências, sim ou não? E até hoje a consequência está aí, né, irmão? Por que você acha que a gente continua errando uns com os outros? Por que você acha que a gente continua magoando uns aos outros? Machucando uns aos outros? Culpa de Adão. Mas Deus perdoou Adão? Claro. Mas a consequência dele continua até hoje. Então veja, quem não for achado em Cristo, vai permanecer preso espiritualmente por o resto de sua vida e para a sua eternidade. Porque o negou e não recebeu o seu perdão. Por que eu disse isso aqui agora? Quem são as pessoas que vão viver a liberdade eterna? Repita comigo, quem recebeu o perdão de Deus. Quem são as pessoas que vão viver uma prisão eterna? Quem não recebeu o perdão de Deus. Quando você não perdoa, irmão, você está fazendo um mal que você não tem noção, para si mesmo. Preste atenção no que eu vou te dizer, porque agora eu vou começar a entrar no texto que eu quero. É preciso entender o que perdoar fará nos outros e em mim. E o que não perdoar fará também em ambos os casos. Aqui no texto inicial, e agora é onde o negócio vai começar a entornar. No texto inicial, Jesus fala de 2 servos. Quantos servos? Os 2 tinham dívida. Um devia ao seu senhor, e aí o senhor veio cobrar a dívida, ele não tinha com o que pagar. O senhor falou assim: vou te vender, vou vender sua esposa, seus filhos, tudo que você tem para você pagar a sua dívida. Aquele servo, desesperado, se prostra diante do Senhor, implora, pede misericórdia, e o Senhor faz o quê? Perdoa. Só que esse mesmo servo que é perdoado, ele tem um outro conservo, uma outra pessoa que deve a ele muito menos do que ele devia ao Senhor. Aí ele encontra esse conservo que deve a ele, e aí ele fala para o seu conservo: paga o que você me deve. O conservo diz: tenha paciência comigo, porque não tem como eu te pagar, mas eu vou te pagar, tenha paciência comigo. E aquele servo que foi perdoado da dívida do seu senhor, não teve misericórdia do seu conservo. Fez o quê? Mandou prender aquele que ele devia. O que Jesus diz para ele? Servo mau. Eu perdoei a sua dívida. E olha que você me devia muito. Olha, preste atenção. Eu perdoei a sua dívida e olha que você me devia muito. Você não deveria ter feito a mesma coisa com o teu conservo que devia muito menos para você? Irmão, isso aqui é seríssimo. Às vezes você faz coisas piores do que fizeram com você e você quer o perdão de Deus, e quando alguém faz algo menos grave do que você fez, você não quer perdoar. Você quer reter o perdão. Vai vendo, irmão. Se aquele primeiro servo tivesse entendido o benefício que lhe foi feito, e ele não entendeu o que lhe foi feito, ele teria condição de reproduzir a mesma coisa ao outro. Mas o que ele faz? Ele coloca o outro na prisão. E quando chega no ouvido do Senhor aquilo que aquele primeiro servo tinha feito,
O Senhor diz assim: já que você tratou o seu conservo desse jeito, é da mesma forma que você vai ser tratado. O que Jesus disse? Que se você não perdoar, o seu Pai Celestial também não vai te perdoar. Qual é a oração que Jesus ensina? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, se você está perdoando, Deus também está te perdoando. Se você está retendo perdão, Deus também diz que vai reter o perdão dele. E não adianta alguém vir contextualizar. É Deus quem está dizendo. Se você perdoa, você vai ser perdoado. Se você não perdoa, você vai sofrer as consequências. Aí veja, querido, eu não saí do texto. Jesus falou assim: beleza, já que você não perdoou, prisão para você, cabeção. Jesus falou assim, que ele entrega esse servo aos torturadores. Repita essa palavra comigo: torturadores. Agora, olha a seriedade do que isso significa. Porque Jesus aqui está falando sobre o perdão, irmão. Preste atenção. Jesus está dizendo que aquela pessoa que não perdoa estará espiritualmente presa. E estará debaixo de tortura no reino espiritual. É isso que Jesus está falando. Porque ele não perdoou, Jesus lançou ele na prisão, para ele ser torturado, por causa da falta do perdão. Preste atenção, irmão, os verdugos aqui são uma figura dos demônios, que recebem o poder e a autoridade concedido pela própria pessoa para torturá-la pela falta de perdão. Quando você não perdoa, você está dando a legalidade que os demônios querem para torturar você. Quando você não perdoa, querido, você está dando a brecha que o diabo quer para manter você preso naquele ponto. Porque, irmão, você não precisa estar atrás de uma cela, de grades físicas, de festa. Não, você só basta não perdoar as pessoas, você vai estar preso dentro de si mesmo. Quando você não perdoa, você está criando uma cadeia para si mesmo, e o diabo vai te torturar por causa da sua falta de perdão. E tem gente vivendo atribulada porque não perdoa. Perdoar, querido, é um ato de misericórdia, e não é apenas a forma de liberar quem te feriu, mas a forma de poupar seu coração da amargura. Quem aqui não quer ser pego pela amargura? Que foi a palavra que eu preguei na quarta-feira. Você tem que perdoar. O perdão é algo que Deus instituiu não só por causa do seu ofensor, mas principalmente por causa de você mesmo, porque Deus sabe o estrago que faz não perdoarmos. Por que você acha que Deus está mandando você perdoar? Porque o outro é bonitinho? Ele está mandando você perdoar porque é o que Ele faz com todos nós. Ou Ele não faz com você? Mas Ele te manda perdoar não só por causa do outro, é principalmente por causa de si mesmo. Então perdão não é opcional para quem deseja ser curado e viver curado. Quem quer? Amém. Perdão é necessário. Você, querido, preste atenção, permanece ligado a pessoas que você não perdoa. Às vezes você quer se desligar de pessoas que você não quer nem ver a cara dela, mas mal sabe você que você está ligado com ela porque você não perdoou ela. Porque quando você não perdoa, você permanece ligado com essas pessoas, a ponto de você até que sonhar com elas. Até outras coisas. Tem alguém que você está sonhando? Tem gente que está sonhando com a outra, por quê? Porque não perdoa. Tudo que ela faz, ou tudo que acontece com ela, ela já lembra daquela pessoa lá atrás que fez com ela, ó. Por quê? Porque o indivíduo está morto dentro de si. Morto não, vivo dentro de si, né? Querido, perdão é a base do relacionamento. Repita comigo, perdão é a base do relacionamento. Porque Deus nos perdoou, podemos estar livremente com Ele. Por que você pode ter comunhão com Deus? Porque você se aproximou de Cristo, recebeu o perdão dos seus pecados, e você se aproximou dele, e Ele disse que agora Ele se aproxima de você. Achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós.
outros. Então, o perdão, querido, é a base do relacionamento. Por que que os relacionamentos são desfeitos? Porque não há perdão. Por que nos separamos? Nos dividimos? Porque não perdoamos. E Deus nos perdoou e por isso podemos estar livremente com Ele. Com quem que você tem relacionamento verdadeiro? É com quem você perdoa. Porque com quem você não faz isso, você quer distância, sim ou não? Sim. Há pessoas que vão te ferir, querido, e vão sair da sua vida. Naturalmente elas estarão distantes, mas isso não muda o fato de que você deve perdoá-las. Tem gente que fez o mal para você, foi embora e você nunca mais viu ela, mas isso não muda o fato de que você tem que liberá-las do seu coração. Ressentimento não pode governar você. Quem está me entendendo? Como nós já vimos aqui, o maior pecado já cometido entre os homens foi o de Adão, porque pelo pecado de um só, todos foram corrompidos. Se há pecados no mundo, foi devido ao pecado de Adão, porém, eu gosto da ideia de, mesmo assim, Deus se apresentar a ele já sabendo de sua queda. Preste atenção, olha que interessante isso, irmão. Você já conhece o restante da história ali de Adão, da queda dele. Mas veja o que Deus faz. Adão cai, e Deus se esconde de Adão? Quem é que se escondeu? O que Deus fez? Deus se apresentou, como Ele sempre fazia. E aí, querido, Deus se apresenta, tem aquele diálogo que você conhece. Logo depois Deus faz o quê? Deus vem e traz a sentença para o homem, para a mulher e para a serpente. E para o diabo. Depois disso, o que Deus faz? Diz o texto lá que Deus faz roupas de pele de animal e veste Adão. Alguém sabe o que isso significa? Ali foi o primeiro sacrifício que Deus fez. Aquele sacrifício representava a obra de Cristo perdoando a humanidade. E aí Deus veste Adão com aquela roupa. O que Deus estava dizendo? Eu perdoo você. O que você fez, Adão, foi gravíssimo. O seu pecado, Adão, jogou todo mundo na vala. Mas quando Deus cobre a nudez do homem, Deus está dizendo, eu perdoo o seu pecado. Deus está anunciando, o mesmo animal que eu sacrifiquei e fiz aqui roupa de peles para vocês, é uma representação do meu filho que vai morrer na cruz para perdoar vocês, para perdoar toda a humanidade. Então veja, ainda assim Deus queria ter o homem perto de si. O perdão propiciou-nos a chegarmos a Deus. Irmão, o perdão tem poder de restabelecer relacionamentos. Você não gosta de ouvir isso, irmão, eu sei. Porque você não quer se aproximar de pessoas. Você quer ficar ressentido com elas. Repito, eu sei que algumas pessoas vão embora da sua vida e não vão voltar. Mas e para os que permanecem próximos de você? O perdão é o que vai religar você a essa pessoa. Quantos aqui tem pessoas que erraram com você e foram embora e você nunca mais viu elas? Quantos aqui tem? Mas quantos aqui tem pessoas que erraram contra você e estão próximos de você? Sabe o que vai religar você a essas pessoas? Perdoá-las. Agora, não significa que eu vou viver no erro com Deus e as pessoas só porque o perdão me está disponível. Porque nós vemos qual é a consequência do erro de Adão, que foi se esconder de Deus. Quanto mais errado nós vivemos, mais nos esconderemos de Deus e das pessoas. Mas também não significa que Deus não esteja pronto para nos perdoar e restaurar. Deveríamos pensar e agir da mesma forma que Deus. Se Deus está disposto a te perdoar e a te restaurar, Deus não espera que você possa agir de maneira diferente com as pessoas. Perdoa as pessoas. Permita com que as pessoas sejam restauradas de suas falhas e principalmente seja você restaurado das falhas das pessoas com você. Se Deus faz isso por mim, o que você acha que Ele espera que eu faça para o outro? A mesma coisa. Por isso eu preciso entender algo. Se o maior dos pecados Deus perdoou, que foi o de Adão, e Ele continua a me perdoar pelos pecados que eu cometo, por que eu não devo perdoar o erro dos outros contra mim? Essa semana, querido, deixa eu contar para você algo que eu presenciei. Essa semana,
Eu vi uma postagem no Instagram. A pessoa contava um caso que aconteceu com ela, um casal, era uma mulher casada, e ela testemunhava que o marido dela tinha adulterado, havia traído ela. Adultério é algo grave, sim ou não? É ou não é, gente? Me ajuda. Veja. E aí ela relata o seguinte, que o marido dela havia se arrependido daquele adultério. E que ela estava disposta a perdoar o erro do marido. Vai vendo. Aí ela pergunta para o pastor se ela deveria dar uma segunda chance. Quem aqui acredita que uma segunda chance pode ser dada numa situação grave como essa? Vamos lá. Me ajuda. Quem aqui acredita que uma segunda chance deve ser dada num caso de adultério? Levante a mão para eu ver. Pastor, é por isso que eu digo que divide opinião, irmão. A questão do perdão divide opiniões, porque você é mais almático do que racional quando você precisa andar na verdade. Você anda mais por suas emoções do que por aquilo que Jesus disse. É por isso que muitos acham que num caso como esse o perdão não cabe, e quem acha assim está totalmente equivocado. Embora, repito, é algo grave. O esposo trair a esposa é sério, irmão, é grave. A esposa trair o esposo é grave, é sério, machuca todo mundo. Mas eu te pergunto, num caso como esse, é possível haver perdão? Irmão, se vocês vissem a quantidade de comentários ridículos que as pessoas que se dizem crente teceram em relação ao que essa mulher estava dizendo, vocês não têm noção. E sabe o que mais me chamou a atenção? A falta de perdão das pessoas e a falta de misericórdia que as pessoas deixam de ter. Porque lá, querido, muitas daquelas pessoas que disseram que não perdoariam, se estivessem diante daquela multidão, diante de Jesus, com aquela multidão que dizia apedreja essa mulher que foi pega em flagrante adultério, teria apedrejado. E aí a gente vê a falta de misericórdia no coração das pessoas e a falta da capacidade de perdão, porque muita gente lá dizia assim, eu perdoo, mas nem quero ver mais a cara, nem pintar de ouro. Outras diziam assim, eu não perdoo e não me esqueço. Ora, que tipo de cristão essas pessoas acham que estão sendo? Com quem essas pessoas acham que estão andando? Querido, por favor, olha para mim, não existe, eu disse o quê? Não existe pecado que não seja perdoável. Inclusive um tão sério quanto este. Qualquer pecado é perdoável. Só que aqueles que são sem misericórdia, sem compaixão, não entendem o perdão que lhes foi concedido na cruz, não vai estender a mesma coisa diante do erro de pessoas. O que aconteceu com os 70 vezes 7 de Jesus? Será que não significa nada para você, irmão? 70 vezes 7? Jesus mandou perdoar quantas vezes? Sabe o que significa o número 7? Totalidade. O número 7 na Bíblia significa totalidade. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão, que foi o texto que nós lemos? Até 7 não, até 70 vezes 7. Totalidade. O que esse povo que se diz cristão tem na cabeça? Será que eles se esqueceram do que Jesus disse? Que você tem que perdoar todas as vezes que forem necessárias, porque isso vai fazer bem para você? A cruz de Jesus, que nos propiciou o perdão, não significa nada para nós retermos o perdão na vida de outras pessoas? Ou você acha que uma traição de um cônjuge, que é algo grave, é maior do que o nosso pecado perante Deus antes de encontrarmos Jesus? A Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Antes de o recebermos, Ele preparou o seu perdão, irmão. Antes de você entregar sua vida para Jesus, Ele já tinha preparado o perdão para você.
Romanos 5,8 diz: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Irmão, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, todos nós merecíamos o inferno, todos nós transbordávamos nos nossos pecados. Não havia nada de bom na nossa vida e não havia nada que nós pudéssemos fazer para ser perdoado. Ou havia? Fazer boas obras vai perdoar você? Dar o dízimo vai perdoar você? Mas por causa do sacrifício de Jesus, o perdão nos alcançou. Então, se colocarmos, agora preste atenção, porque aqui eu não estou dizendo que não é qualquer coisa, mas preste atenção ao que eu vou dizer. Se nós colocarmos uma traição ao lado de uma pessoa que não recebeu a Cristo na sua vida, o que é pior das duas coisas? As duas coisas são gravíssimas, mas a condição de alguém sem Cristo é pior. E ainda assim, há perdão disponível para esses. Como é que pode um crente dizer que não é capaz de perdoar o seu cônjuge por um erro grave como esse? Se Deus está disposto a perdoar até mesmo aqueles que cometem coisas piores. Escute o que eu vou dizer, irmão. Quem que você acha que Deus vai salvar? O adúltero, o arrependido ou aquele que não creu em Cristo? O cara adulterou, a mulher adulterou, mas se arrependeu. Para onde que ele vai? Para onde que ele vai, irmão? E o cara que não creu em Cristo? Ele vai para onde? Qual dos dois pecados é pior? Os dois são graves, mas qual dos dois é pior? O que não recebeu o perdão de Cristo, que não entregou sua vida para Cristo, porque até mesmo adúltero arrependido, Deus perdoa. Só que a gente é duro de coração. Se Deus pode perdoar o adúltero que se arrepende, por que não deveríamos tentar demonstrar a mesma misericórdia? Irmão, eu sei que é difícil, eu não estou falando que é algo fácil, mas é possível. Isso significa que, quando há uma situação como essa de adultério, é possível ser perdoado. Se houver por parte do casal os elementos necessários para a restauração da aliança, que é o arrependimento de quem traiu e o perdão de quem foi traído, querido, eu te garanto, uma segunda chance deve ser dada. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E Ele tem mais prazer na restauração de pessoas e de alianças do que na dissolução total dela. Vai doer em quem foi traído? Vai. E só quem passou por traição sabe o quanto é doloroso. Mas se o que traiu se arrependeu e o que foi traído está disposto a perdoar, uma segunda chance tem que ser dada. Porque Deus tem prazer em que a aliança não se dissolva, mas seja restaurada. Então vê que o poder do perdão restaura alianças, restaura relacionamento. Quem está me entendendo? O problema é que as pessoas são muito emocionais e o perdão delas está condicionado ao que sentem. Algumas pessoas infelizmente seguem mais o que sentem do que o que Jesus diz. Outra coisa que é preciso ser entendida é que Deus deseja nos perdoar. Vamos lá que eu vou correr agora para poder terminar. Deus deseja te perdoar. Como eu sei disso? 2 Crônicas 7,14, Deus diz isso aqui. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Deus quer te perdoar. Amém. Mas Ele quer que você perdoe as outras pessoas também. Agora veja, a condicional do perdão divino é o arrependimento. Pastor, nesse caso então, se alguém erra comigo, eu só devo perdoar se essa pessoa se arrepender. Veja o que Jesus disse em Lucas 17,3. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. A pergunta é, se a pessoa que errou com você nunca voltar para te pedir perdão, o que você vai fazer? Veja, se a pessoa que pecou contra você nunca voltar para te pedir perdão, você vai fazer o quê?
Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Preste atenção. A condicional do perdão de Deus está ligada ao arrependimento da pessoa, sim ou não? Se você se arrepende, Deus te perdoa. Aí você vai falar: pastor, se é assim, significa que quando alguém erra comigo, peca comigo, essa pessoa precisa se arrepender diante de mim para que eu perdoe ela? Não. Porque se você esperar para perdoar alguém só quando alguém for te procurar, para te pedir perdão, você nunca vai perdoar. Sabe o que você vai fazer? Você vai carregar essa pessoa pelo resto da sua vida, e isso vai fazer mal para você. Porque a pessoa te fez uma ferida, você fica lá esperando ela te procurar para se arrepender dos erros dela com você, e aí ela vai morrer e não vai te procurar para te pedir perdão pelo erro que ela fez, porque ela não reconhece o que ela fez contra você. E aí você vai andar ferido para o resto da sua vida porque alguém não te pediu perdão? Não, você tem a escolha de não andar ferido, não importa se vão te pedir perdão ou não. Cabe a você liberar o perdão de Deus, ser curado na sua alma das feridas que te fizeram. Veja, Jesus morreu por todos nós e perdoou a todos, certo? Mas ele sabia que nem todos iriam até ele para receberem a dádiva do perdão que lhe foi concedida. Isso muda o fato de que a morte de Jesus tenha propiciado o perdão a todos? Não. Mas nem todos vão até Jesus para receber o perdão. A condicional do perdão foi estendida a todo ser humano. O ponto é que nem todos se achegam a ele para receberem o perdão oferecido. Isso significa que nem todo mundo que te feriu vai chegar em você para se retratar com você, irmão. Mas de sua parte você deve estar pronto para perdoar independente disso. Irmão, tanto de gente que já passou na minha vida, irmão, que fez mal para mim, foi embora e não voltou sequer para dar satisfação do mal que me fizeram. E você pergunta para mim: pastor, você está de mal dessas pessoas? Nem um pouco. E feliz é você que não guarda rancor no seu coração. Feliz é você que não guarda mágoa, não guarda amargura. Feliz é você que sabe perdoar, irmão. Pensa se eu fosse correr atrás de todo mundo que me fez mal, você ia me ver correndo assim, de um canto para o outro, indo atrás dos outros. Essa semana eu vi um testemunho também na internet, não sei se alguém viu, acho que eu compartilhei ele no meu Instagram, estou indo para o final, de um muçulmano. Esse muçulmano relata que ele ouviu uma voz, e essa voz dizia para ele que ele estava sendo perdoado. E para o muçulmano, na religião dele, no Islã, a ideia deles de perdão é que eles só vão ser perdoados no dia do julgamento, no dia que eles forem julgados. Eles não têm um perdão agora, para o dia presente, para o tempo presente. Eles só vão ser perdoados no tempo futuro, mas essa não é a ideia bíblica de perdão. E esse muçulmano ouve uma voz dizendo que ele estava sendo perdoado. Isso conflita com aquilo que ele aprendeu desde pequeno. Ora, eu vou ser perdoado só naquele grande dia. Como que essa voz está dizendo que eu estou sendo perdoado e eu me sinto perdoado? Não foi só ele ouvir a voz, ele relata que ele ouviu a voz e ele se sentiu verdadeiramente perdoado. E aí ele questiona quem era aquela voz que falava com ele. E aí a voz diz para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Jesus Cristo. Eu sou a universal. Estou brincando. Estou brincando. Pergunta: o que aconteceu com ele? Ele se converteu. Por que ele se converteu? Porque o perdão nos converte, irmão. Quando você perdoa, você converte. Cada vez que você perdoa alguém, mais você se converte a Cristo. Isso era para arrancar um amém mais forte de você, porque quando você escolhe perdão, você está se convertendo a Cristo. Perdão nos cura, irmão, nos torna leves, tira o amargor da vida. Pessoa que não perdoa é amarga. Tem pessoas carregando 2 tábuas de julgamento sobre as costas, prontas para sentenciar quem errou com elas. E a única coisa que vai arrancar esse peso de você é o ato de perdoar. Aí a pessoa vem e diz assim: pastor, eu não perdoo, e pronto.
Ok, irmão, prepare-se então para você viver atormentado. Porque não importa para onde você vai, essa pessoa vai te perseguir. Quando você não perdoa, não importa onde você vá, você vai levar essa pessoa com você. Muitas coisas seriam mais simples a nós se conseguíssemos olhar para a cruz de Cristo e reconhecer lá tudo o que é preciso, irmão. Na cruz está realizada toda a obra de Deus em Cristo. Quando Jesus disse está consumado, na cruz Ele está liberando tudo aquilo que precisamos para vencer. Irmão, ninguém vence nessa vida, ninguém se torna o que é preciso sem aprender a perdoar. Quer vencer, irmão? Amém. Perdoe. Na cruz podemos agora ter relacionamento com o Pai, porque fomos perdoados. Preste atenção, o que é a cruz? É isso aqui e isso aqui. Porque você foi perdoado, você pode ter relacionamento com o Pai. Porque você foi perdoado, porque nós somos perdoados, podemos ter relacionamento com as pessoas. Deus me perdoou, eu posso ter relacionamento com o Pai. Deus me perdoou, eu posso ter relacionamento com pessoas. Ou não? Eu ouvi algo do pastor Lamartine Pozzella, quem conhece ele? Eu ouvi algo dele sobre perdão, que é top. Vamos lá. Haviam 3 cruzes, a de Jesus no meio, e havia uma a cada lado de Jesus, eram 3 cruzes, Jesus aqui, um ladrão do lado de cá, e o outro ladrão do lado de cá, não foi isso? Veja, ele diz o seguinte: um desses homens estava morrendo em pecado, porque não reconheceu quem era aquele que estava ao lado dele na cruz, que foi aquele que viu Jesus naquele momento dele e caçoou de Jesus, zombou de Jesus. Esse estava morrendo em pecado. O outro ladrão do outro lado da cruz estava morrendo com seus pecados perdoados, porque reconheceu quem era que estava ao lado dele. Mas Jesus, que era aquele que estava no centro da cruz, estava ali para morrer pelos pecados. Um morreu em pecado, o outro morreu com o pecado perdoado, mas Cristo morreu para nos perdoar os pecados, para perdoar os pecados de todos nós. O que significa isso? Significa que se eu aprender a olhar para a cruz, para aquele que morreu pelos pecados, a fim de me perdoar, eu terei condições de ver que todos carecem do mesmo perdão. Irmão, ser compassivo, ser misericordioso, ser bondoso, sabe? Tudo isso é uma expressão de você estar olhando para a cruz, tudo isso é uma expressão de você ver o benefício que te foi feito lá, e você recebeu, e então agora você tem condições de reproduzir isso na vida das pessoas. Só que você tem que olhar para lá, irmão. Por isso, lide primeiramente consigo mesmo. Olhe para aquilo que lhe foi feito e faça o mesmo para os outros. Não seja escravo da atitude de terceiros contra você. Ao longo desses poucos anos, irmão, eu tive que praticar muito perdão. Mas isso não faz de mim o melhor, mas faz com que eu viva livre como Jesus espera que eu seja. Acredita no que eu estou te dizendo. Nesses poucos anos eu tive que perdoar muita gente. Porque eu sou o melhor? Porque eu sou bom? Não, porque eu preciso viver livre em Jesus, porque Ele é assim que Ele me quer vivendo. Perdoe e seja livre. Quanto mais você exercer perdão, mais você verá a sua alma se moldando ao que Jesus se parece. A sua palavra é cura para quem deseja que ela o cure, mas ela opera em quem a põe em prática, e perdão, meu irmão, é prática, não é de forma alguma sentimental. Quer ser restaurado na sua alma? Pratique perdão, porque perdão é prática e não é emocional, não é sentimental. E é a prática do que Jesus disse, e Ele disse para perdoar. É a prática do que Jesus disse que restaura você. É a prática do que Jesus disse que cura você. Muitos esperam sentir-se melhor para perdoar. É assim ou não é, irmão? Quando eu ficar bem, quando passar, eu perdoo. E aí, irmão, isso leva um bom tempo e vai só te fazendo mal. E você não perdoa, porque você está esperando uma emoção passar.
Mas quando você perdoa, querido, você vai ver esse sentimento em você melhorar rapidamente. Enquanto você está lá esperando o sentimento passar para você perdoar alguém, você só vai se amargurando cada vez mais. Você só vai pegando ódio, ranço da cara do fulano. Por quê? Porque você está esperando o sentimento passar para perdoar. Não, mas quando você perdoa, o seu sentimento rapidinho é restaurado, é curado, você é liberto, você é sarado. É assim ou não é? Como eu tenho dito, querido, você não tem a garantia de que não te ferirão, mas pode ter a garantia de ser curado dessas feridas ao perdoar. Não tem como, irmão. Se você quer uma garantia minha para você, quem quer? Quem quer? Eu vou falhar com você. Isso é uma garantia que eu te dou, não é um talvez, é uma certeza. O ponto é, você está disposto a me perdoar? Não permita com que a palavra errada dos outros te forme mais do que a palavra falada por Deus, porque reter perdão é reter a cura da sua alma. Ai, pastor, falaram contra mim. Não deixe com que a palavra dos outros defina quem você é. Deixe com que a palavra de Deus falada defina quem você é. Porque se você reter perdão, querido, você vai estar retendo a cura da sua própria alma. Se você reter perdão, você vai estar retendo a sua própria restauração. Quem entendeu essa palavra? Não fique sendo atormentado pelos demônios, porque você não está perdoando pessoas. Porque enquanto você não perdoa, o demônio vem e fica fomentando aquela situação, fica fomentando e fomentando e fomentando, e você fica numa tortura constante, e você não está entendendo que você está sendo responsável por essa própria tortura. Quem quer ser livre? Amém. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ande em perdão, ande perdoando em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Você recebe essa palavra, irmão? Amém. Quando eu ou qualquer outro falhar com você, vai doer. Diga, vai doer. Vai doer. Mas qual é a sua opção? Perdoar. É só essa opção que você tem. Porque se você optar por outra coisa, você vai estar fazendo mal para si mesmo. E alguém aqui quer fazer mal para si mesmo? Não. Seja sábio, busque o bem, empenhe-se em alcançá-la. Isso inclui perdoar todo mundo. Fica de pé no seu lugar.